Começaremos agora a abordar a área policial, trazendo à tona os principais relatos da área do crime, do cenário obscuro, dos acidentes e também dos processos que regem os principais tribunais do nosso estado de Alagoas com o levantamento das últimas 24 horas. Começo divulgando que homem é preso dentro de igreja após agredir esposa durante discussão. Um homem foi detido após agredir a própria esposa no bairro Senador Teotônio Vilela, em Arapiraca, ontem, quarta-feira, dia 20 de maio, por volta das 15 horas. De acordo com o relato da vítima, a agressão aconteceu dentro da casa do casal durante uma discussão. Em meio ao desentendimento, o homem arremessou uma bota que atingiu o rosto e a testa da mulher. Logo após o ataque, ele deixou o local e seguiu para uma igreja da região. Enquanto isso, a mulher permaneceu na residência e relatou o ocorrido. O homem foi localizado pouco tempo depois no interior da igreja. Em seguida, ele foi levado à delegacia, onde permaneceu detido por violência doméstica, conforme a Lei Maria da Penha. Cliente é agredido durante assalto à agência dos Correios. Polícia Federal investiga. Um cliente foi agredido durante um assalto a uma agência dos Correios no centro da igreja, na região do bairro São Francisco. Esse crime aconteceu ontem e está sendo investigado pela Polícia Federal de Alagoas. Informações divulgadas pelo 11º BPM, sediado em Penedo, dão conta que um homem usando capacete e empunhando uma arma de fogo invadiu a agência e roubou uma quantidade não especificada, mercadorias que seriam entregues e pertences de funcionários e clientes. Um cliente foi agredido com a coronhada durante a ação criminosa. O suspeito fugiu do local sem ser identificado. A polícia militar realizou rondas, mas o acusado não foi localizado. O assalto segue sob investigação. Polícia Federal caça quadrilha que traficava alagoanos para fazer trabalho escravo na Ásia. A PF deflagrou hoje, quinta-feira, 21 de maio, uma operação para desarticular uma organização criminosa internacional especializada no tráfico de pessoas. Com ordens de prisão expedidas pela Justiça Federal, a chamada Operação Eleutéria mira uma rede que aliciava brasileiros com falsas promessas de emprego no exterior, mas os enviava para o reino do Camboja, na Ásia, onde eram submetidos a trabalho escravo. Dentre as vítimas do esquema estão os alagoanos e também de outros estados do Brasil. A Polícia Federal não confirmou ainda a quantidade de pessoas que foram alvo dessa quadrilha. Exalto que choque elétrico em obra deixa homem ferido em Marechal Deodoro. Um operário de construção sofreu uma forte descarga elétrica na tarde de ontem, quarta-feira, dia 20 de maio, enquanto trabalhava no segundo pavimento de uma obra na rodovia L-101 Sul, no bairro da Barra Nova, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió. O acidente aconteceu nas proximidades do viaduto, no Trevo do Francês. O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas mobilizou 4 militares e uma viatura de busca e salvamento para resgatar a vítima no local de difícil acesso. A equipe de resgate identificou o trabalhador como Francenildo da Silva. De acordo com os militares, o acidente ocorreu devido à proximidade da edificação com a rede elétrica de média tensão. A descarga provocou queimaduras no abdômen, na pelve e nos membros inferiores da vítima, indicando que a corrente elétrica teve o ponto de saída pelos pés do trabalhador. Apesar da gravidade do impacto, Francenildo permaneceu consciente durante todo o atendimento, embora se queixasse de dores intensas. Para retirá-lo com segurança do segundo pavimento da estrutura, a guarnição utilizou uma prancha de ribanceira, um equipamento específico para salvamento em alturas e locais íngremes.
Espera de 16 anos. Homem que matou adolescente por engano é condenado a 30 anos em Cacimbinhas. Após quase 16 anos de espera e forte comoção popular, o Tribunal do Júri de Cacimbinhas condenou ontem, quarta-feira, 20 de maio, José Afrísio da Silva, de 46 anos, a uma pena de 30 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Ele sentou no banco dos réus pelo assassinato brutal da adolescente Josefa Cristina Lopes da Silva, de 14 anos, que aconteceu em outubro de 2010. O crime, motivado por uma discussão por causa de uma dívida de apenas R$20, chocou a pacata cidade do sertão alagoano devido à crueldade e ao erro na execução. Mãe denuncia suposto abuso contra filho de 15 anos em padaria de Maceió. Uma moradora do bairro da Ponta Grossa, na zona sul de Maceió, utilizou as redes sociais para denunciar um suposto caso de importunação sexual e abuso psicológico contra seu filho de 15 anos. Segundo o relato de Michele Bittencourt, o episódio teria acontecido sábado, dia 16 de maio, nas dependências de uma padaria localizada em frente à residência da família, onde o adolescente prestava serviços. A mãe iniciou o vídeo visivelmente emocionada, chorando, afirmando que decidiu gravar o depoimento porque está cansada e precisa de ajuda. Sem dizer o nome do estabelecimento, ela relatou que o seu filho Gabriel, de 15 anos, era jovem aprendiz no local. Temos o vídeo dessa mãe nesse relato comovente na tela do nosso canal do YouTube, meu caro Jorge Eduardo. Eu só vou falar porque de verdade eu preciso de ajuda. O meu filho, Gabriel, tem 15 anos. E ele estava trabalhando numa panificação aqui perto da minha casa, em frente. Bem conhecido, inclusive. Eu não vou falar o nome porque eu não sei se eu posso. Porque até nisso a vítima tem que ter cautela. Não pode falar, não pode citar nome, não pode postar foto, porque aí sim a justiça age, né? Ele estava trabalhando. E uma pessoa que se dizia responsável pelo setor onde ele estava trabalhando tocou nas partes íntimas dele. E ficou falando, né, palavras pornografia, sabe, pra ele, dizendo que ele era gostoso, que ia fazer isso, ia fazer acontecer. Falou do meu filho também, de 13 anos. E quando eu procurei os donos da padaria para informar, eles vieram aqui, ofereceram pagar o tratamento psicológico do meu filho. E o meu filho não quis mais continuar trabalhando, porque ele ia continuar trabalhando com um abusador. E chega um horário na padaria entre 4 horas da tarde que ele fica sozinho com ele. Então ele ia continuar trabalhando com ele, com medo, né? E aí ele não quis continuar, a gente deu força para ele não continuar. E agora os donos simplesmente se esquivaram, assim, sabe? Disseram que a empresa não pode ser responsabilizada, a empresa não tem culpa, como não tem culpa. Eles estavam com um abusador tarado dentro. O meu filho, ele simplesmente foi desligado da empresa porque nós demos força para ele não continuar, porque não tinha condições de ele trabalhar no mesmo ambiente de trabalho que essa pessoa estava. Aí a empresa se sentiu pressionada porque nós dissemos que não achava certo ele continuar e hoje demitiram. A planificação é muito conhecida aqui. E eu acho que é isso. Muitas vezes as coisas acontecem e a gente fica com medo de falar porque a justiça ela é falha. A do homem, né? A justiça ela é falha. Porque eu fui prestar um BO hoje de importunação sexual contra um menor de idade. Era pra polícia ter cercado isso aqui. Era pra polícia ter vindo aqui no estabelecimento, ter falado com o dono. Era pra polícia ter vindo pegar ele aqui. Mas até agora a padaria tá ali funcionando como se nada tivesse acontecido. O meu filho tá lá dentro que não quer botar a cara no porco. Meu filho, ele é de menor. Eu deixei ele trabalhar aqui em frente à padaria, que eu nem queria que ele trabalhasse.
mas ele estava namorando, queria comprar as coisinhas dele. Conforme a versão apresentada pela família, o jovem apenas relatou o ocorrido aos pais no dia seguinte, dia 17. Já na segunda-feira, dia 18 de maio, os responsáveis procuraram a direção da empresa para relatar o caso e exigir providências. No entanto, a mãe alegou que o acolhimento inicial não foi o esperado. Polícia Civil cria comissão para investigar a morte de agentes assassinados dentro de viatura. A Polícia Civil de Alagoas instituiu uma comissão especial para conduzir as investigações sobre a morte dos policiais civis Iago Gomes Pereira, de 33 anos, natural de Sergipe, e Denivaldo Jardel Lira Moraes, de 47 anos, natural de Pernambuco. Os dois agentes foram assassinados dentro de uma viatura oficial na última quarta-feira, ontem, 20 de maio, e o acusado é o colega de trabalho policial civil Gildato Góes, conforme a gente anunciou na edição de ontem do Embalo Total. A comissão está sendo coordenada pelo diretor do Departamento de Homicídios, o delegado Dr. Sidney Tenório, pelo coordenador de homicídios do interior, o delegado Dr. Flávio Dutra, além do delegado responsável pela área onde o crime aconteceu. Durante entrevista coletiva realizada na tarde de ontem, quarta-feira, a cúpula da Polícia Civil informou que o objetivo da comissão é esclarecer completamente as circunstâncias do duplo homicídio, considerado um dos casos de maior repercussão recente dentro da corporação. Sobre a dinâmica dos fatos, os delegados informaram que a equipe formada pelas vítimas e pelo suspeito cumpria mandados de prisão em Olho d'Água do Casado, no sertão alagoano. Após uma primeira diligência sem sucesso, os policiais receberam informações sobre o paradeiro do alvo e seguiram para o município de Piranhas. No local, foi constatado que o mandado já não tinha validade. O indivíduo foi conduzido ao Centro Integrado de Segurança Pública de Piranhas para o registro da ocorrência e, após o encerramento da missão, os agentes permaneceram na cidade, onde jantaram e consumiram bebida alcoólica. De acordo com o depoimento preliminar do suspeito, ele não se recorda do que aconteceu após deixar a cidade, afirmando apenas que entregou a direção do veículo ao Iago Gomes e teria ido no banco traseiro descansando. O policial relatou ter despertado fora da viatura após os crimes e procurado a residência da companheira para descansar, sem apresentar detalhes sobre o ocorrido. A perícia criminal confirmou a ocorrência de 2 disparos dentro da viatura, mas ainda não conseguiu determinar a ordem que os tiros foram efetuados. O policial Iago Gomes Pereira foi atingido na região da têmpora, enquanto Denivaldo Jardel sofreu um disparo na nuca. No interior do veículo, os peritos encontraram 2 cápsulas deflagradas e uma munição intacta. As investigações também analisaram o histórico funcional e criminal do suspeito. Informações preliminares da Polícia Civil apontaram que ele não possuía registro de homicídios ou ocorrências de violência no âmbito administrativo da corporação. No entanto, o delegado Sergipe o Luciano Cardoso, amigo da família de Iago, afirmou à imprensa que o policial teria respondido anteriormente por outros crimes, incluindo o assassinato de um ex-colega há cerca de 15 anos e a morte de um cachorro a tiros. Durante a coletiva, o delegado Dr. Sidney Tenório, ele declarou que todas as informações serão rigorosamente apuradas, incluindo a motivação do crime e a dinâmica dos fatos. A Polícia Civil destacou ainda que o suspeito possuía mais de 30 anos de atuação na corporação e não apresentava histórico de violência. Após o crime, ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia regional, onde foi lavrado o auto de prisão. Na sequência, foi transferido à unidade prisional de Maceió. O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. Thales Araújo, e o secretário de Segurança Pública determinaram o envio imediato da cúpula da instituição ao município de Delmiro Gouveia, onde o caso é investigado. Também participaram das primeiras diligências o diretor do Sertão, Dr. Antônio Carlos Lessa, o delegado regional, Dr. Rodrigo Cavalcante, e as equipes da perícia criminal. Os corpos dos policiais civis Iago Gomes Pereira, de 33 anos, e Denivaldo Jardel Lira, de 47 anos, foram liberados pelo IML e serão sepultados hoje, quinta-feira, dia 21 de maio. Após esse crime que chocou não só os sertanejos, mas também toda a segurança pública de Alagoas. Os 2 policiais foram mortos
a tiros dentro de uma viatura oficial da corporação na madrugada desta quarta-feira, ontem, 20 de maio, em Delmiro Gouveia. O Iago, ele foi enterrado às 11 horas no cemitério Colina da Saudade, em Aracaju, Sergipe. Já Denivaldo Jardel será sepultado daqui a pouco, às 16 horas, em Sertânia, também no interior de Pernambuco. Aliás, no interior de Pernambuco. O Iago foi enterrado em Sergipe, Aracaju, e o Denivaldo Jardel será sepultado hoje, quinta-feira, 21 de maio, às 16 horas, em Sertânia, que fica no interior de Pernambuco. Iago Gomes, ele atuava havia cerca de 3 anos na Polícia Civil do nosso estado. Ele era casado e deixou uma filha pequena. Já Denivaldo Jardel, ele era pai de 3 filhos e comemorava recentemente conquistas da família, como o nascimento de uma filha e a aprovação do filho mais velho no curso de medicina. Trago à tona que a advogada Adeilson Bezerra anuncia que Polícia Militar de Alagoas não irá mais acompanhar os agentes da FUNAI nas abordagens às propriedades dos agricultores e produtores rurais de Palmeira dos Índios. Dr. Adeilson Bezerra, ele informou que após uma reunião no dia de ontem, quarta-feira, 20 de maio, com o comandante-geral da Polícia Militar em Alagoas, o coronel Paulo Amorim, também com a presença da doutora Eloane Bezerra, advogada e filha do Dr. Adeilson Bezerra, além também da presença do coronel da reserva da Polícia Militar do nosso estado, o Ivon Berto, ficou acordado que nenhuma polícia militar iria dar guarita aos técnicos da FUNAI nessas visitas constantes, reiteradas e constrangedoras a diversos moradores de alguns bairros aqui em Palmeira dos Índios, de algumas comunidades rurais, A guisa de ilustração, a Serra do Amaro, também a Serra da Boa Vista, entre outras localidades. E a gente vai conferir agora com exclusividade aqui a fala do Dr. Adeilson Bezerra, tranquilizando os produtores, agricultores aqui de Palmeira dos Índios. Dr. Adeilson Bezerra. Queridos amigos e amigas de Palmeira dos Índios, aqui quem fala é o Coronel Ivon. Quero esclarecer alguns fatos. Não, esse é o Coronel Ivon. Volta para mim, Jorge Eduardo. Não é esse o vídeo que eu quero, é do Adeilson Bezerra. Acorda, dê um cochilo normal depois de um dia intenso de trabalho. Vamos acompanhar o doutor Adeilson Bezerra, que é advogado. Daqui a pouquinho eu pego a fala do coronel da Inativa do nosso estado de Alagoas, o doutor Ivon Berto. Coronel, né? Mas acredito que seja formado também em ciências jurídicas, se não estou equivocado. Doutor Adeilson Bezerra. Um minuto, Jorge Eduardo, tá bom, deixa ele se ajeitar ali, se enrolou todinho, Jorge, agora vai. Doutor Adeilson Bezerra na tela do nosso canal do YouTube. Pessoal de Palmeiras, acabamos de sair do Comando Geral da Polícia Militar e pedir ao comandante que seremos atendidos, que nenhuma polícia vai subir mais a Serra da Boa Vista, Serra do Amaro, para dar guarita a essas pessoas que estão agredindo os agricultores, os técnicos da FUNAI. O papel da polícia, nos disse o comandante, é proteger o cidadão. Então, a partir de amanhã, esqueçam, a polícia não vai estar subindo mais Palmeira dos Índios, a serra, para constranger vocês. Estive hoje lá junto com o coronel Ivon, com a doutora Eloane Bezerra, a minha filha, e tivemos essa garantia. Aguardem cartas que amanhã teremos notícias melhores. Polícia é para proteger o cidadão e não constrangê-lo. Palavras do nobre advogado Dr. Adeilson Bezerra. E ele prometeu que no dia de hoje, né, quinta-feira, teríamos notícias, né, continuativas dessas cenas que parecem que não têm um fim em relação ao processo de demarcação das terras indígenas que permeia o município de Palmeira dos Índios e aterroriza inúmeros agricultores e inúmeros produtores rurais. Também eu quero ouvir agora sim, Jorge Eduardo, o áudio, o vídeo do coronel Ivon, tá certo? Ele que é o coronel da reserva da Polícia Militar aqui do nosso estado de Alagoas, que também acompanhou o doutor Adeilson Bezerra e a sua filha, a doutora Eloane Bezerra, em visita ao comandante-geral da Polícia Militar do nosso estado de Alagoas, o coronel Paulo Amorim, ontem, quarta-feira, 20 de maio. Coronel Ivon Berto. Queridos amigos e amigas de Palmeira dos Índios, aqui quem fala é o Coronel Ivon. Quero esclarecer alguns fatos.
diante do convite do doutor Adeilson Bezerra e da doutora Elon Bezerra para presenciar em loco a realidade vivida pelos agricultores e familiares aí na região, que em reunião, a partir de muitos relatos da comunidade local, elaborei um relatório minucioso com os questionamentos e apresentei ao nosso comandante-geral, Coronel Paulo Amorim, que de pronto baixou uma ordem proibindo qualquer guarnição de acompanhar os técnicos da FUNAI no processo de levantamento de benfeitorias. Quero reforçar aqui o papel decisivo do doutor Adeilson Bezerra e da doutora Elô Bezerra e, sobretudo, da sensibilidade do nosso comandante-geral, Coronel Paulo Amorim. A união de forças é a forma mais profícua de garantirmos os direitos consagrados do povo trabalhador de Palmeira. Gratidão ao Coronel Ivo Humberto por seu pronunciamento e que realmente os produtores, os agricultores, principalmente aqueles que têm uma pequena propriedade rural aqui na Princesinha do Sertão, possam ter um pouco de paz, um pouco de serenidade e dignidade diante de todo esse processo da demarcação das terras indígenas que atormenta, que tira noites de sonos da maioria deles, né? Que o Espírito Santo passe à frente, a nossa padroeira da nossa diocese, a Nossa Senhora do Amparo. Caso Gabriel Lincoln, a audiência de instrução tem nova etapa marcada para outubro. A Justiça de Alagoas definiu ontem também, 20 de maio, a retomada da audiência de instrução do caso que apura a morte do adolescente Gabriel Lincoln Pereira da Silva, de 16 anos. A nova etapa foi marcada para o dia 14 de outubro deste ano. O processo tramita na 4ª Vara Criminal de Palmeira dos Índios e investiga a morte do jovem que aconteceu em uma abordagem da Polícia Militar desastrosa no dia 3 de maio do ano 2025. A decisão aconteceu após a primeira fase da audiência, que foi realizada no último dia 15 e não foi concluída. Segundo o andamento processual, o encerramento parcial se deu em razão do volume de testemunhas e réus a serem ouvidos, o que impossibilitou a finalização de todas as etapas previstas inicialmente. Corpo é encontrado semi-enterrado em área de difícil acesso em Rio Largo. O corpo foi encontrado semi-enterrado em uma área de mata localizado no conjunto Jarbas, Oiticica, em Rio Largo, aqui região metropolitana de Maceió. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Científica foram acionadas para prestar apoio à ocorrência. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver era do sexo masculino e estava em um local de difícil acesso. Para desenterrar o corpo, os bombeiros utilizaram uma pá de sapa. A Polícia Militar informou que um morador compareceu ao Centro Integrado de Segurança Pública de Rio Largo, CISP-2, e relatou que um parente estava desaparecido há 13 dias. Ele solicitou apoio para averiguar uma denúncia de um corpo encontrado em uma área de mata fechada, próximo ao conjunto Antônio Lins, que poderia ser do familiar procurado. Após buscas, a guarnição localizou um cadáver em meio à vegetação em estado avançado de decomposição. Segundo o morador, o corpo apresentava características semelhantes à do parente desaparecido. Homem é preso pela polícia por traficar drogas em mochila infantil. A PM prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas na cidade universitária, lá em Maceió. O indivíduo foi apreendido em um dos patrulhamentos da polícia na noite da última terça-feira, 19 de maio, em uma região conhecida como Portelinha. E ele utilizava uma mochila infantil. Durante a ronda, a guarnição percebeu um sujeito tentando se livrar da mochila infantil ao notar a presença da viatura. Ao abordar o homem, foi informado que a mochila pertencia à sua filha. A polícia questionou a razão para o objeto ter sido arremessado e houve a confissão do porte de droga. No interior da bolsa foram localizadas substâncias análogas ao crack e à cocaína. O indivíduo informou que não era morador da comunidade e que havia pego o material entorpecente para comercialização nas proximidades da sua residência. Mulher é saqueada após suspeita de furto em Maceió.
mulher em situação de rua foi vítima de uma tentativa de homicídio ontem, lá no bairro Jacintinho, capital alagoana. Esse caso aconteceu por volta das 10 horas em uma rua próxima a um posto de combustíveis e deixou a vítima com ferimentos graves, provocados por arma branca. De acordo com relatos de uma testemunha, a agressão teria sido motivada por um furto acontecido momentos antes. A vítima, segundo essa versão, teria subtraído um objeto de outra mulher com a intenção de trocar por drogas. Em seguida, a suposta dona do item, acompanhada de um homem, localizou a suspeita em uma residência na região. A situação saiu rapidamente do controle. A mulher foi atacada com vários golpes de faca em diferentes partes do corpo. Após o crime, os agressores fugiram e não foram localizados até o momento. Momentos após se envolver em briga de bar, homem é alvejado a tiros. A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio contra um homem de 39 anos na noite de ontem, 20 de maio, lá no bairro Planalto, em Arapiraca. Em depoimento a militares do 3º BPM, a vítima relatou que estava em um bar quando se desentendeu com a pessoa cuja identidade desconhece. Inicialmente, a confusão teria se encerrado. Após a briga, a vítima decidiu ir embora, mas foi surpreendida por 2 homens em uma motocicleta que abriram fogo contra ele, que foi atingido na nuca. A vítima procurou a briga em outro bar, enquanto os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. Após ser estabilizada pelo SAMU, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Emergência do Agreste para atendimento médico. Não temos a confirmação do seu estado clínico ou do seu quadro de saúde. E finalizo nossa pauta policial dizendo que carreta tomba às margens da BR-316 e deixa trânsito lento em trecho de Atalaia. Uma carreta tombou às margens da BR-316 nas imediações do povoado Gavião, no município de Atalaia, interior de Alagoas. Esse acidente mobilizou motoristas que passavam pelo local e exigiu atenção redobrada de quem trafegava pela rodovia. De acordo com informações iniciais, o condutor do veículo de carga teria perdido o controle da direção, fazendo com que a carreta saísse da pista e tombasse às margens da estrada. Registros feitos por pessoas que estavam no trecho mostram o veículo já fora da via logo após o acidente. Apesar do susto, ainda não temos confirmação oficial sobre as circunstâncias que provocaram o tombamento. Também não foram divulgadas informações sobre o tipo de carga transportada, nem sobre o estado de saúde do motorista envolvido nessa ocorrência. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final nos principais acontecidos que movimentaram o cenário da criminalidade, dos acidentes, também os principais tribunais do nosso estado de Alagoas. Falou a radialista e advogada diretamente da Central de Jornalismo da Rádio Palmeira FM da 104,1, falou a Aline Canuto.